sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Santuário Celestial. Santuário Celestial. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a tua prece e a tua súplica, faze justiça. Ok. O texto é de 1 Reis 8:49. Antes da gente estudar propriamente a lição, vamos para o objetivo da lição. Lá no finalzinho da lição, para quem está com lição com os comentários de professor, tem lá 3 objetivos para a lição dessa semana. O primeiro objetivo é o conhecimento, que a gente tinha que ter aprendido. O segundo objetivo, o sentimento resultante desse aprendizado. E o terceiro objetivo, qual é a prática nossa a partir de compreender esses assuntos que fizeram parte da lição. Então vamos lá. Conhecimento. O que a gente tinha que aprender? E as funções básicas do santuário celestial. 2 coisas importantes na lição dessa semana, e a gente já vai discutir por que elas são importantes. Uma delas é que o santuário no céu é real, ele existe, é físico, é real, é tangível, é palpável. Segunda questão, quais são as suas funções? Para que ele existe? Qual é a sua operação? Qual o sentimento resultante de a gente descobrir que existe um santuário celestial, fisicamente falando, e a questão das funções que fazem parte desse santuário? O acolhimento e a intimidade do santuário celestial como a casa de Deus. Ok. Acolhimento e intimidade do santuário, com que referência? O santuário é uma casa, é uma habitação, é uma residência. E isso gera um fenômeno de acolhimento e um fenômeno de intimidade. Vamos olhar o que quer dizer isso. Terceiro, qual é a prática resultante de descobrir isso? Aceitar a imagem bíblica de um verdadeiro santuário celestial e internalizar suas mensagens de que Deus está conosco. Ok? Então, 2 questões aí. Primeiro, a aceitação, ou seja, o reconhecimento. A primeira prática resultante de descobrir que existe esse santuário é aceitá-lo, com todas as suas funções e com todas as suas disponibilidades. A segunda parte desse objetivo prático é internalizar isso, tornar isso algo de fato presente, de fato constante na vida humana. Essa presença de Deus conosco, essa vivência de um Deus que nos acolhe, tem que fazer parte da nossa compreensão diária de existência. Então, basicamente, a lição dessa semana traz essa discussão de introdução, afinal de contas é a primeira lição do trimestre, e aí vem algumas coisas importantes para a gente pontuar do porquê seria importante passar um trimestre inteiro focando a questão do santuário como ponto central do estudo. É difícil responder essa pergunta de forma direta, até me fizeram no início da lição. Por que é importante estudar a doutrina do santuário? A lição do trimestre passado era uma lição bastante diretiva, bastante pragmática no que diz respeito à sua proposta. Nós estávamos estudando sobre reavivamento, estávamos estudando sobre reforma. O resultante disso é palpável, é tangível à vida humana de forma bem explícita. Quando falamos em reforma, estamos mudando a estrutura da vida humana, o jeito do ser humano viver, o seu estilo de vida. Quando a gente fala em reavivamento, estamos mudando a forma do ser humano encarar o mundo, encarar as coisas. Sua visão de mundo muda, sua perspectiva, sua alegria, sua esperança mudam a forma do ser humano ser. Portanto, era fácil visualizar na lição do trimestre passado quais seriam os objetivos diretos dela. Mas quando a gente entra na lição desse trimestre, abre a capa aí da sua lição, fecha a lição e olha a capa. Quando eu olho aí, o santuário, ok, o que isso me diz? Que objetivo isso tem para mim? Eu vou começar por um elemento, que talvez comece a dar corpo a isso que é a lição da Escola Sabatina desse trimestre. Se você abrir a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, dá uma olhadinha o que diz lá. Antes da gente entrar na lição dessa semana. Apocalipse 14, dá uma olhadinha o que diz aí. Que texto é esse? Qual é o assunto do texto? O Cordeiro e os seus remidos. Em que lugar? No Monte Sião. Qual é a parte mais importante da mensagem que está aí, que a gente mais conhece? As 3 mensagens dos 3 anjos. Beleza, pega a primeira delas para mim e leia aí. Alguém lê para mim. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão uma candeeira eterna,
para proclamar aos que habitam na terra toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora de seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Maravilha, que Deus é esse? Onde ele está? Percebe? Toda vez que eu chego aqui, que é o ponto crucial da história mundial, a forma como Deus vai resolver o seu plano de estruturação do mundo naquilo que era o projeto da criação, a maneira como ele reverte isso, a forma como ele traz à tona a necessidade que o ser humano tem de adorá-lo. A primeira grande pergunta que fica, e é exatamente a pergunta que a lição abre: ok, onde é que está Deus? Para que eu possa adorá-lo. Se eu disser Deus está em todos os lugares, é a mesma coisa que eu dizer que ele não está em lugar nenhum. Porque dizer que ele está em todos os lugares é uma visão etérea de Deus. Deus, se eu disser, é uma fonte de energia, ou Deus é um modelo intangível, espiritual, mas intangível, ou seja, não posso alcançá-lo, não posso vê-lo, não posso tocá-lo. Se eu referenciar Deus assim, é a mesma coisa que não ter Deus. Qual é a resultante direta de eu colocar Deus dessa forma? Um Deus intangível. Você sabe o que acontece com o ser humano toda vez que ele faz isso? Como o ser humano tem uma carência, uma necessidade absoluta da existência de um ser tangível a quem ele possa recorrer no momento de dificuldade, o que o ser humano faz? Já que ele não tem Deus tangível, o que ele faz? Ele cria um. Todas as vezes em que a gente vê essa deterioração da imagem de Deus, a resultante direta é a idolatria. A mensagem do terceiro anjo não está aí por acaso. A mensagem dos 3 anjos não está aí por acaso. É que a primeira grande referência é que ou o ser humano cria um Deus para si, ou ele se torna o seu próprio Deus. E por isso a primeira das 3 mensagens angélicas tem a ver com isso: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Beleza, o que é o juízo? O que é o juízo? O que é o juízo? Julgamento do quê? Separação do puro e do impuro. Isso é o juízo da mensagem do terceiro anjo. Não. É a resolução de todos. Abre Daniel. Daniel capítulo 7. O que diz aí? Que texto é esse? Daniel capítulo 7. Lê para mim o verso 25, depois a gente vai ler mais 2 textos desse capítulo. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Maravilha. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Lembram desse texto? Daniel 7:25 é uma profecia. Esses 3 anos e meio, ou tempos e metade de um tempo que está na tua Bíblia, a gente vai estudar isso na lição desse trimestre em algum lugar. Esse modelo de profecia é a definição de um período histórico, 1260 anos de história medieval, em que todas as estruturas centrais das verdades bíblicas foram derrubadas por um poder que faria o quê? Tentaria mudar os tempos e as leis, alterar todos os padrões daquilo que se chama salvação e inverter toda a lógica daquilo que conhecemos como o plano de Deus para a restauração desse mundo, ou a extinção do mal. Todas as falas que estão nesse capítulo 7, principalmente a parte central dele, que é essa profecia de tempo, estão aliadas a um outro texto, que está um pouquinho antes, que diz que o ancião de dias se assentou. Para fazer o quê? Assentou-se o ancião de dias, foram postos uns tronos e começou o julgamento. Quando o julgamento termina, o Filho do Homem se dirige ao ancião de dias, restitui o seu poder, ele é coroado como aquele que detém todo o poder, e a partir daí ele implanta o seu reino, que jamais será destruído, e redime o seu povo, que estava sendo perseguido por esse poder. E esse ancião de dias seria Deus.
Esse ancião de dias, Deus. O mesmo que a gente leu em Apocalipse capítulo 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, há uma referência aqui, que é a mesma referência que está em Daniel, sobre a mesma adoração, e sobre a mesma referência de julgamento, mesma referência de juízo. Quando é que deveria começar o juízo? Em Daniel 7. Um pouco depois que terminasse um tempo, tempos e metade de um tempo. O texto diz, depois disso, vi um ancião de dias, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros, começou o julgamento. Vai a Daniel 8, verso 14, lê o que está aí. Ele me disse, isso tudo levarás 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Isso tudo o quê? Se você ler os versos anteriores, o que você vai ver? Surge uma ponta pequena, a mesma de Daniel 7, que cresce sobremaneira, com palavras de blasfêmia, atinge o exército dos céus, deita alguns do exército por terra, atinge o príncipe do exército dos céus, também deita ele o seu contínuo, o exercício do seu sacrifício, e acaba com todo o padrão de verdade. Quanto tempo dura isso? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Maravilha. Para que serve o santuário? Aonde acontece o julgamento? Aonde está a lei de Deus? Aonde está a salvação de Deus? Aonde está a oração dos santos suplicando pela redenção de Deus? Aonde está a pessoa do Espírito Santo? Aonde estão os pães que mantêm o ser humano quando ele ora? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O santuário. Todos os elementos da Bíblia estão dentro do santuário. Tudo o que acontece entre Gênesis e Apocalipse acontece dentro do santuário. Que santuário? Se não tem templo no céu, que santuário? Quando todos os textos do Velho Testamento dizem para mim, Deus está no seu santo templo, no alto do seu santo monte. Se não tem santuário no céu, onde é que está Deus? Percebe? Todas as mensagens bíblicas são mensagens de referência. Por que referência? Nós precisamos de referência. Nós somos seres finitos. E como seres criados, portanto finitos sob o ponto de vista da perspectiva de finitude, não fomos criados para ser finitos, somos criados para ser eternos. Mas essa eternidade depende de Deus, portanto somos finitos. A menos que Deus nos dê eternidade. Dentro dessa condição, nossa referência é quem nos fez. Se quem nos fez é algo não tangível, eu não sei quem fez. Portanto, como é que eu posso adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, se eu sequer sei onde ele está, ou quem ele é? E essa referência vai a tal limite que Deus não só nos referencia um lugar, mas nos referencia uma pessoa, que é quem exerce todo o serviço do santuário. Essa pessoa, Emanuel, Deus conosco. Portanto, a história do santuário, referenciada na Bíblia, quando aponta o céu como um centro de atenção e um lugar físico onde Deus condescende em estar, mesmo não precisando estar. Ou seja, Deus está em todos os lugares? Sim, é onipresente. Mas Deus está em um lugar onde eu posso referenciar essa presença, onde eu posso chegar para essa presença, onde eu posso olhar para essa presença e com quem eu posso conversar. Portanto, Deus não é só uma visão etérea da vida, mas é um ser, um sujeito com quem eu posso me relacionar de forma completa, de forma direta. A questão do estudo da doutrina do santuário é a recuperação da imagem de Deus, é a revitalização de todas as funções do exercício de Deus na salvação, direção, condução e regência do universo inteiro. Isso é a doutrina do santuário. Particularmente dentro do movimento adventista do sétimo dia, já lhe dou a palavra, dentro do movimento adventista do sétimo dia, ela tem um caráter muito peculiar. Se você olhar Apocalipse capítulo 12, que era um pouquinho antes do 14 que a gente leu, você vai ver que durante 1260 anos, o dragão perseguiu a mulher, mas não conseguiu atingi-la. Depois ele volta-se contra os descendentes da mulher, particularmente duas funções: os que guardam os mandamentos de Deus e têm
a fé de Jesus ou o testemunho de Jesus, depende da tradução que você tiver. E aí Apocalipse 19:10 vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E todo esse desenho está onde? Nos textos de Daniel, nos textos de Apocalipse, as duas maiores descrições do santuário que a gente tem. E essas duas grandes descrições, somadas à função do santuário, lá no livro de Hebreus, você fecha o leque daquilo que é o plano da salvação de Deus para nós e como Ele executa essa salvação. Portanto, entender isso, compreender essa doutrina é um distintivo do remanescente. O remanescente é chamado para restaurar aquilo que se perdeu. E o que se perdeu durante 1260 anos de ataques frontais ao santuário de Deus e ao príncipe do exército, que é aquele que executa todas as funções no santuário. Portanto, o que era a função de Cristo se retirou. O que era a função do santuário foi trazido à terra. O que era a lei de Deus como um padrão foi deturpado. Portanto, o padrão de juízo se perdeu. Porque assentar-se o tribunal depende de leis, e as leis foram alteradas, foram adulteradas. Todas as funções do remanescente estão ligadas a restaurar isso que se perdeu. A imagem do santuário de Deus, a pessoa de Deus, sua santidade, sua direção, sua lei, sua redenção, seu sacrifício, seu perdão, seu relacionamento. Isso é a doutrina do santuário. Portanto, ela é a essência de tudo que existe no texto bíblico. Tire a doutrina do santuário da Bíblia, eu digo para você, pode jogá-la inteira fora, ela não serve para nada. Todas as coisas da Bíblia se ligam no Cristo e este dentro do seu santuário. Todas as estruturas bíblicas estão ligadas ao exercício de Deus na direção, na condução do universo, assentado no seu trono, com a função do Cristo e com a função do Espírito de Deus, guiando esse processo até a redenção. Portanto, essa é a mensagem do santuário. Okay? Diga. Ô, professor, eu queria só saber uma coisa. Vocês templo, santuário e trono quer dizer a mesma coisa, porque lá em Apocalipse 22, está escrito, João falou, em visão eu não vi nenhum templo no céu. Uhum. Sim. O que é o templo no céu? É o próprio Deus. O templo no céu é a casa de Deus, o lugar onde Ele habita. O que você não vai ver no céu é a tentativa de enxergar no céu um santuário igual a qual? Ao da terra. Você vai olhar quanto você quiser e não vai encontrar, porque isso não há no céu. O que há no céu? A representação real do que esse santuário da terra simbolizava. Então, quando eu olho o compartimento mais íntimo desse santuário, eu estou aonde? Diante do trono de Deus, a Arca da Aliança. Quando eu olho o lugar frontal desse santuário, o que eu vejo? O exercício de Cristo na intercessão por nós, naquilo que foi a cruz, naquilo que foi o trabalho que a cruz efetivou e naquilo que é o resgate que Ele faz agora diante do trono de Deus. Portanto, todas as funções representadas no santuário terrestre descrevem a convivência. Aí tem N maneiras de você tentar sonhar com isso, porque ninguém foi lá para viver isso. Mas o jeito mais simples que a Bíblia apresenta de sonhar com isso é o exemplo de uma casa. A casa de Deus. E a casa de Deus em que sentido? O sentido da convivência entre três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. E quem são os visitantes e ministradores nessa casa? Os anjos. E quem serão depois? Nós mesmos. Porque essa é a casa dele. E é incrível porque essa casa vai aumentando de tamanho. Se você olhar o desenho de Apocalipse, Apocalipse vai ilustrando isso num crescendo, até que o templo de Deus vira o quê? A grande cidade, onde moram todos os seus filhos, aqueles que ministram diante de Deus. A casa amplia de tamanho e aumenta o número de quartos, a tal ponto de que o centro dessa casa é o trono de Deus, e todos os que morejam em volta nos quartos dessa casa são os que servem ao templo de Deus. E os que servem ao templo de Deus, quem são? Os anjos e nós. Esse é o sentido primário dessa apresentação relacional entre Deus e nós. Portanto, entender que isso é físico, que isso é real e que isso está lá, é o primeiro elemento de eu entender o relacionamento com Deus. Se eu não entender isso, tudo isso se perde, tudo isso vira etéreo, tudo isso vira um processo solto no nada, sem muito sentido. Tá? Deixa eu só pôr na ordem. O pastor Josias, você... Eu fiquei sabendo, meu irmão,
Esses dias, dois dias atrás, eu estava lendo o livro Primeiros Escritos, na página 18, onde descreve uma visão que ela teve, onde ela foi levada até o céu, e então o anjo a levou até a porta do templo, ela usa a palavra templo. Sim. E então o anjo pediu que ela deixasse tudo que ela tinha, entrar sozinha, e então ela entrou. E ela descreve algumas coisas interessantes. E entre as coisas que ela viu lá no templo, ela viu uma grande mesa onde estavam escritos os nomes dos mártires. Então eu fiquei pensando, certamente isso aqui é um outro templo, não é um santuário. Né? Então fica uma interrogação para a gente pesquisar mais sobre isso. É o que eu falo, a gente não tem a visão tangível do que é a representação real do santuário de Deus. O que eu tenho certeza, ele não é a representação real do santuário terrestre. Ou seja, tentar olhar para o céu e ver o santuário terrestre é não ver o santuário. Até porque não há altar do sacrifício no santuário do céu. Não há essas referências que a gente tem no santuário terrestre, porque elas eram referências de pessoas. O altar do sacrifício é a cruz de Cristo. A mesa dos pães da proposição é a benesse de Deus em cuidar do seu povo. Então, a referência que está aqui é funcional. Agora, a estrutura física do que é o céu, só quando chegar lá. Você pode ler tudo que está no Espírito de Profecia, tudo que está na Bíblia, a gente vai sequer tatear aquilo que é a representação física do céu. O que nos interessa é entender duas coisas. Primeiro, ela existe, ela é real. Segundo, ela é muito maior e muito mais ampla em todas as suas abordagens do que tudo aquilo que o santuário terrestre poderia representar de forma tipificada. Ou seja, é mais amplo e melhor, mas é real. Essa é a primeira coisa a se entender no estudo. Por que é tão importante assim entender que é real? Simples, porque todas as profecias bíblicas dependem dessa realidade. Se não for real, tudo que existe de profecia bíblica não serve para nada, porque perdem as suas referências. Por isso é que todo mundo lê Daniel e lê Apocalipse e não consegue entender, porque assumem um modelo etéreo de Deus, assumem um modelo não real de Deus. E, portanto, as profecias se perdem, porque elas dependem dessa realidade. Diga. Fazer essas perguntas, Deus disse para Moisés, fará um modelo. Sim. Fazer tudo conforme o modelo Conforme o modelo que eu te mostrei. Percebe? Não é conforme aquilo que você viu no céu. É conforme aquilo que eu mostrei. Deus deu a planta do santuário terrestre. É diferente de eu copiar o santuário celestial. São duas coisas diferentes. Não existe essa cópia, pelo menos não referenciada na Bíblia ou nos textos proféticos. O que existe é uma apresentação de Deus daquilo que ilustraria o santuário do céu no seu exercício, na sua função. Okay? Essa é a questão que paira. Até porque o que se executa lá é mais amplo do que o que se executou aqui. As referências não são iguais. Okay? São semelhantes, mas não iguais. Pensando nisso, vamos para os temas da lição. Vou pegar os tópicos. Miguelzinho. Haja visto, então, que não existe um santuário igual, conforme você Sim, fisicamente igual. Como coadunar isso com a visão de Irã Edson, que ele viu um santuário igual a esse? O que ele viu? Você já leu a descrição que ele viu? Qual é a descrição que ele faz? Cristo passou de que lugar? Do santo para o santíssimo. A Bíblia diz isso? Sim. Diz isso quando diz o quê? Que ele iniciou o dia da sua expiação. Para iniciar o dia da expiação significa que ele deixou de atuar no ministério que representava o santuário no lugar santo e passou a executar a sua ação aonde? Agora, isso significa que o santuário físico do céu é igual ao da terra? Não, não é isso. Não dá para a gente fazer qualquer afirmação dessa natureza, nem Irã Edson fez. O que ele diz é o que ele viu. Ele viu essa situação ocorrendo. Como você poderia ver N situações representadas. Vou dizer Apocalipse, por exemplo. Vi entrar um cordeiro tal qual sido morto. O que João viu? Descreve isso. Pega o texto original e descreve isso para mim. Ele viu um sujeito com características de cordeiro, com o pescoço retalhado do cutelo, sangrando como um cordeiro tal qual sido morto. Você consegue imaginar isso acontecendo no céu? Não, isso é uma representação do que ocorreu. O que é o cordeiro tal qual sido morto entrando no céu?
Está lá em Apocalipse 4 e 5. É Jesus, assim que ele chegou para Maria e falou o quê? Não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ora, qual é o cordeiro tal qual sido morto? Jesus saiu e vai até lá para referenciar o quê? Foi aceito ou não foi aceito o pagamento do pecado? Aonde ele foi? Diante de quem ele foi? Diante do Pai. Em que lugar do Pai? Diante do seu santuário. E em que lugar do santuário? Diante do trono de Deus. Essa é a cena de Apocalipse 4 e 5. Se ele foi diante do trono de Deus, ele entrou em que lugar do santuário? Se eu estivesse falando um santuário físico igual ao da terra? No Santíssimo. Se você olhar a profecia de Daniel 9, ela dizia o quê? Fará cessar a transgressão, porá fim aos pecados, que mais? Trará a justiça eterna, selará a visão, 2.300 tardes e manhãs, e aí começa um novo processo. Qual é esse processo? Qual é o último processo? Diz lá, Daniel 9. Juiz investigativo. Expiará a iniquidade. Como é que você faz a expiação? Dia da expiação. O grande dia da expiação. Que grande dia da expiação é esse? Juízo investigativo. O juízo do povo de Deus. Portanto, a cruz, ela marca um divisor de águas entre o ministério do lugar santo e o ministério do lugar santíssimo. Ela prepara para isso ocorrer. Para que isso ocorra, quem tem que ser aceito primeiro? O ministério do lugar santo. Tem que descer fogo do céu e queimar a oferta. Quando é que começaria o juízo? Um pouco mais para frente. Mas Jesus se apresenta como oferta no altar para poder resolver a conta do pecado, para poder abrir espaço para a expiação. Quando? Quando ele se apresenta diante do trono de Deus. E Deus aceita o sacrifício. A partir daí está aberta a porta para o início do grande dia da expiação, o julgamento. Portanto, tudo isso é real, mas é real na casa de Deus, no templo de Deus, que é o lugar onde Ele habita, sua casa, sua referência. Diferente de uma casa qualquer como a nossa, que precisa de sala, cozinha, banheiro, etc., a casa de Deus é uma casa de modelo. Ela está como uma referência. Ali é o lugar que você encontra Deus. Se você procurar, vai lá, Ele está sempre lá. Deus nunca sai de lá. A referência a Deus está lá. E é interessante porque quando você olha a vinda de Jesus no final da história, quem fica no céu? Deus. Todo mundo sai. Quem fica lá? A referência fica. Ela não se perde no universo. A referência fixa, é um ponto fixo. A única vez em que esse ponto fixo vai mudar de lugar, quando é? Quando a cidade inteira vem para cá. E, portanto, o santuário pela primeira vez vai mudar de lugar. Por quê? Porque ele vai habitar com aqueles que ele redimiu. Entenderam o que significa intimidade? Ele vai morar com aqueles que ele redimiu. E, portanto, o santuário muda de lugar. Deus continua tendo um ponto fixo, só que o ponto fixo será a terra renovada. Tudo isso é desenho da doutrina do santuário. Tudo isso é que está atrás da doutrina do santuário. Portanto, quando a lição vai abordar a sala do trono, o que é a sala do trono? Eu preguei sobre isso há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás. O que é a sala do trono? É o lugar onde você escuta um diálogo entre Deus e Jesus. E qual é o tema do diálogo? Se você não estava no domingo à noite quando eu preguei, volta para casa e leia o tema do diálogo. Está em João capítulo 17, versos 20 em diante. Leia lá, o diálogo de Jesus com Deus, no seu santuário. Qual é o desejo de Jesus? Pai, eu quero que eles vejam a minha glória. E quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Como nós não podemos nos separar, o que Deus faz? Ok, você quer morar com eles, então eu vou junto. O santuário vai para lá. E nós vamos morar com eles. Entende? Isso é a lógica do céu. Teremos de novo a paternidade perdida na acusação de Satanás. Deus voltará a ser nosso Pai de forma completa, de forma absoluta, junto com seu Filho. Se eu olho a próxima referência, a adoração no céu, vai a Isaías, capítulo 66, o que eu encontro lá? De um sábado a outro, de uma lua nova a outra, todos virão adorar a Deus no seu santo monte, no seu templo. A referência permanece. A adoração no céu é uma outra referência. Próxima referência que a lição abordou. A sala também tem um tribunal. O que é o juízo desse tribunal?
E aí o pastor Josias relatou, a mesa que aparece lá tem o nome dos mártires. O que é esse juízo? É o julgamento dos ímpios? É o julgamento de quem? De quem é o juízo? É o julgamento dos justos. Por que o julgamento dos justos? Quem Deus vem buscar? Os justos. Deus não vem buscar os ímpios. Portanto, quem é que está sendo julgado? Os justos. Por que os justos precisam ser julgados se já são justos? Esse juízo não é condenatório, esse juízo é do quê? Vindicativo. O que Deus está fazendo no santuário de Deus, no santuário do céu? Ele tem uma lista de nomes. E essa lista de nomes são todos aqueles que ousaram crer em Cristo num mundo que não crê. Todos que ousaram crer em Deus num mundo que descrê. E aí essas pessoas ao longo do tempo vão tombando, porque a história não para e as pessoas vão morrendo. E aí Deus tem que fazer o quê? Ressuscitar esses que morreram crendo nele. Quando ele vai fazer isso, qual é a acusação que Satanás faz? Eram pecadores, não têm direito à vida eterna, porque se eles têm, eu também tenho. O que Deus faz? Abre os livros e mostra, está aqui, ó, são meus filhos, está aqui o pedido de perdão, seus pecados foram apagados no sangue de Cristo, no sangue do seu... Esse é o julgamento, isso é o juízo. O juízo não é condenação, o juízo é salvação. Portanto, quando a mensagem do anjo é temei a Deus e dai-lhe glória, não é temer de ter medo, é reconhecer a autoridade de Deus em nos salvar. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, portanto, nos fez, está fazendo o quê? Está nos julgando em que sentido? Está nos defendendo diante das acusações de Satanás. Isso é o juízo. O acusador está de um lado e o advogado está do outro. E Deus está decidindo aquilo que o advogado diz que é verdade. Tudo aquilo que Jesus diz. Esse está salvo, Deus assina embaixo. Contra as acusações de Satanás. Isso é o juízo. Isso é o santuário. Por isso a intimidade. Estamos na sala de Deus não como estranhos. Estamos diante do trono de Deus como filhos. Filhos da sua adoção em Cristo Jesus. João capítulo 1. Que mais diz o texto? E aí termina o modelo de lição. O santuário é o lugar da nossa salvação. Por que é importante estudarmos a doutrina do santuário? Porque todas as coisas que acreditamos dependem do exercício de Deus, seu Filho, seu Espírito, dentro do santuário. A arca é o trono de Deus, o Cristo, a pessoa que exerce todo o modelo, e o Espírito, o castiçal das 7 lâmpadas. Atendendo a quem? Aqueles que estão do lado direito do santuário, os que dependem dele, os 12 pães da proposição, todos os seus filhos. Isso é a história do santuário. Eu espero que Deus nos abençoe para que, dentro do escopo do estudo desse trimestre, a gente consiga chegar pelo menos perto do que é a compreensão de estar na casa de Deus. Fala lá e eu encerro. João chora. Sim. Quando ele chora, João 4. João 4, 5. ninguém conseguia abrir o livro. Por que ele chorou que ninguém conseguia abrir o livro de 7 selos? Porque se não abrisse, a história do mundo parava onde? Parava ali. Significava que o sacrifício de Cristo, o cordeiro tal qual sido morto, não tinha sido aceito. Como o cordeiro foi aceito como digno, o que ele pode fazer? Retomar as rédeas de toda a estrutura e a partir daí desenhar a história do seu povo. A esperança se cumpriu ali, nesse exato momento. Por isso João chorou. Okay. Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pela certeza que temos da tua presença conosco, pela alegria que temos, pela esperança de um dia poder viver contigo nas mansões celestiais. Amém. Te agradecemos pela maravilha do que é o plano da salvação, desenhado através dessa ilustração do santuário terrestre, mas acima de tudo pela realidade de podermos ver a execução de tudo isso no céu. Lá que possamos, pela nossa redenção, pela nossa adoração, pela nossa entrega completa, podermos servir de maneira completa por toda a eternidade. Prepara-nos para esse dia, o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá, maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou.
céu.